Problemas com robôs são muito comuns. E recentemente eu fiz uma mentoria para equipes que inclusive está aqui no canal na playlist de mentorias. Nessa mentoria, um dos competidores falou que o robô dele estava andando torto e perguntou se eu sabia a maneira de resolver. E aí eu mostrei uma montagem que eu utilizava para testar a qualidade dos meus motores e escolher a melhor combinação de motores possíveis. A partir daí, eu recebi algumas mensagens de competidores e mentores interessados nessa montagem que eu mostrei no vídeo e perguntando se eu tinha um manual de montagem ou se eu tinha um vídeo ensinando como montar aquele testador. Então eu estou fazendo esse vídeo exatamente para isso. Mas primeiro, a gente tem que entender os problemas que acontecem com os motores. Existem dois principais problemas. O primeiro eu vou chamar aqui de inicialização e o segundo eu vou chamar de fadiga. O primeiro problema, que é a inicialização, é um aspecto que poucos percebem que os motores têm, mas gera um efeito muito ruim para a performance do robô. Você já teve algum robô que quando você ligou, ele se entortou logo na largada? Esse é o tipo de problema chamado inicialização. O que acontece é que os motores, ao você ligar, eles começam a acelerar e nem sempre os motores aceleram na mesma taxa. Pode ser que um acabe chegando na velocidade que você pediu, por exemplo 100, um pouquinho antes do outro. É como se eu, quando começasse a caminhar, andasse mais rápido com uma perna do que com a outra. Mas por que esse problema muitas pessoas não percebem? Elas não percebem porque esse defeito acontece logo nos primeiros segundos, na inicialização do motor. Depois disso, esse problema não acontece mais. Já o segundo problema, chamado de fadiga, é quando o motor gira mais rápido do que o outro, mesmo quando você coloca na programação para eles andarem com a mesma força. Isso acontece porque os motores se desgastam com o tempo e nem sempre eles se desgastam da mesma forma e com a mesma intensidade. Então um deles pode acabar girando mais rápido do que o outro. Eu chamo esse problema de fadiga, porque esse é um aspecto que acontece com qualquer equipamento, que é o seu desgaste. Por exemplo, eu com 22 anos posso correr, 10 km em 1 hora e daqui a 40 anos, com 62 anos, talvez eu não consiga correr 10 km nem em 3 horas. Isso acontece porque eu envelheci e minhas pernas, articulações e tudo mais não funcionam da mesma forma como antes. O testador que eu vou mostrar para você consegue avaliar exatamente esses dois problemas. E o melhor de tudo é que fica muito visível para você quando isso acontece. Só que eu também quero falar sobre outros métodos de testagem que eu sei que muitas equipes fazem e mostrar por que esses métodos não funcionam. O primeiro deles é você colocar o seu robô para andar por, 10 segundos e verificar a posição final dele. Esse teste avalia se o robô andou torto, mas como você só verifica o ponto final, não dá para saber se ele andou torto por conta da fadiga ou da inicialização. E mesmo que você fique atento o tempo todo, você só conseguiria checar a fadiga ou a inicialização se fosse muito perceptível. Se fosse um defeito bem pequeno, a olho nu, você não conseguiria identificar qual foi o motivo do robô andar torto, se foi inicialização, fadiga ou até mesmo os dois. Outro método que já vimos alguns fazendo é ligar os dois motores em sentidos contrários, que também não adianta muita coisa e ainda pode quebrar os motores. Outro método é verificar a velocidade dos motores por software. Só que na programação, o EV3 pode estar mandando a resposta certinha e o problema estar na mecânica do motor, então também não adianta. Todos os outros métodos que eu conheço acabam sendo variações desses que eu comentei e não fazem um diagnóstico correto do problema. O único método até hoje que eu conheço e que funciona é com esse testador de motores.